Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, eu sou professor de História. Você tá vendo o História com Jorge, o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. Bom, hoje a gente vai pegar carona em um dos meus posts no Instagram, que tem uma repercussão bem legal. No dia 8 de maio, a gente comemorou 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Então, por conta dessa data, eu escolhi umas fotografias históricas e trabalhei com análise de imagem e educação midiática. Eu recebi um monte de mensagens em privado, outras em público, com dicas e sugestões, e a movimentação e a discussão foram muito positivas. Por conta disso, eu resolvi expandir aquelas ideias e transformar isso num vídeo. Fica o convite, então, para quem quer me encontrar lá no Insta e bater um papo. Por lá eu uso o mesmo nome que aqui, então basta se me procurar como História com o Jorge, beleza? Dito isso, vamos fazer o de sempre. Se segura aí na cadeira, aperta o seu cinto e partiu a aula de história, galera. Falou! Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é enumerar as técnicas de persuasão que a gente usa nos cartazes. Bom, então nesse primeiro vídeo a gente vai dar uma olhadinha rápida nas técnicas 1 e 2 que vocês estão vendo aí na tela. Elas são a reciprocidade e o senso de urgência e medo. No próximo vídeo a gente fecha as outras três, beleza? Convém lembrar que isso aqui é só um estudo de caso, eu ainda tenho outras técnicas, outros cartazes e outras possibilidades. Daí que a ideia desse vídeo, do vídeo da semana que vem, a parte 2, é abrir novos caminhos de reflexão, dando uma olhada bem rápida aí nos pôsteres de propaganda aqui no Sniper Elite 2 remasterizado. Ele foi lançado pela Rebellion em 2019, certo? Maio de 2019, se eu não me engano. Os cartazes dentro do jogo, até onde eu consegui apurar, não são de verdade, ou seja, foram criados exclusivamente... Criados foi lindo, gente, desculpa, eles foram criados exclusivamente para o jogo. Inclusive na própria loja da Rebellion, a gente pode comprar camisetas e pôsteres com essas imagens. Eu não sei dizer se os cartazes originais históricos possuem direitos autorais ou se eles são de domínio público. E isso pode ser, inclusive, um dos fatores que motivou a equipe que criou o jogo a desenhar os seus próprios pôsteres para evitar qualquer tipo aí de problema jurídico. Bom, então para enriquecer essa análise, além dos pôsteres do jogo, eu resolvi usar também cartazes históricos de verdade. Quando for um caso ou outro, eu aviso vocês para ninguém se confundir. Massa? Feita essa introdução aí, simbora! A primeira das técnicas é a reciprocidade. Ela está intimamente ligada com a ideia de sacrifício mútuo, uma espécie de troca de favores, ou como a gente diz popularmente no Brasil, uma mão lava a outra. Nos dois pôsteres que eu escolhi, o senso de comunidade e de reciprocidade está presente. No cartaz aí da esquerda, a gente tem o exército protege a pátria. Ainda que houvesse resistência, o nazismo se notabilizou pelo grande alistamento de pessoas para o exército, para a juventude hitlerista, para a Liga das Mulheres e por aí vai. É como se o partido tivesse um grupo para cada subcultura ou para cada fatia da população. Daí que uma grande parte das pessoas acaba se sentindo representada nesses cartazes porque tinha de fato enviado seus filhos e filhas ou elas mesmas estavam participando de um dos muitos órgãos dentro do partido. No cartaz da direita, a gente tem dois soldados atacando com baionetas uma mão vermelha. Há um texto amarelo na parte de baixo. A tradução livre disso aí é alguma coisa como tempestade de pessoas. Isso nos passa a ideia de um certo esforço de grupo, com um laço de sociabilidade contra um inimigo comum. Por falar em inimigo, aliás, a mão vermelha com unhas monstruosas aí representa os malditos socialistas, fascistas e tudo mais. Dá pra ver bem de perto aí na imagem com zoom. Massa? Seguindo adiante, a gente tem a segunda técnica, que é o apelo ao senso de urgência ou medo. Isso implica na necessidade de agir diante de um enorme obstáculo ou de um inimigo impiedoso, porque caso a gente não tenha sucesso, a gente está fadado a um destino incerto e tenebroso. Mais uma vez aí no pôster, os nazistas estão atacando os soviéticos. Curioso pensar de fascista lutando contra fascista, mas vamos embora aí. Na parte de cima, temos os vermelhos estão chegando e a tempestade de pessoas está de volta aí na parte de baixo. Tal como na outra imagem, os vermelhos são retratados com ares monstruosos, com orelhas pontudas e garras e patas ao invés de mãos e dentes de um animal selvagem. Mais uma vez, um soldado alemão defende a população e as famílias diante do avanço dos monstros soviéticos.
Tem mais um exemplo dentro do jogo sobre o senso de urgência. Nesse outro aqui, a gente está vendo o portão de Brandemburgo, a cidade em chamas ao fundo e a bandeira da União Soviética em cima do monumento. No cartaz está escrito Nunca, e depois Lute pela sua pátria. Mais uma vez, aqui tem uma brincadeira com a ideia de futuro que não se quer e de como é necessário fazer algo para escapar dele. Voltando para as fontes históricas agora, em vez do jogo, agora sim galera, documento histórico de verdade. A gente tem 2 cartazes veiculados pelos Estados Unidos. Em ambos, a gente faz uso de crianças correndo risco de serem corrompidas pelo inimigo. Na esquerda, o cartaz pergunta, ele é o seu filho? E o próprio cartaz responde, você não quer isto. No da direita, não permita que a sombra toque neles. As crianças são representadas como inocentes, e os cartazes apelam para que os pais e as mães façam algo. Esse algo, inclusive, está descrito na parte de baixo do cartaz. Compre ações ou bônus de guerra. Isso funciona mais ou menos da seguinte maneira, galera. É como se fosse um título de capitalização que ele tem um objetivo duplo aqui. O primeiro é injetar dinheiro no esforço de guerra. O dinheiro vai ser utilizado para pagamento de tropa, fabricação de equipamento, produção de suprimento, gasto com logística e por aí vai. O segundo ponto está em tentar manter a balança financeira equilibrada, retirando parte do dinheiro de circulação e transformando num fundo que vai ser recuperado com juros baixos no fim do conflito, quando as coisas se estabilizarem. Esses títulos eram vendidos por diversos valores, possibilitando que vários setores sociais pudessem participar, tem até caso de assinatura mensal. E eles contaram também com a participação de estrelas do cinema e da música na sua divulgação. Beleza? Bom, gente, para fechar, vamos dar uma olhadinha no que um outro colega historiador tem a dizer. Dessa vez eu escolhi um artigo de um cara chamado Connor Foley. Ele é da Bridgewater State University, fica no estado americano de Massachusetts. O link está na descrição do vídeo e o artigo diz o seguinte para nós. Os cartazes serviam como grandes fontes de propaganda, porque eles perpetuavam mensagens e atitudes de acordo com o que o governo queria durante a guerra. Os pôsteres foram então uma forma particularmente convincente de propaganda por causa da sua versatilidade. Eles podiam ser afixados em quase qualquer lugar e os diferentes designs evitavam que as mensagens se tornassem monótonas. Cada pôster possuía uma mensagem única que servia para promover o esforço de guerra dos Estados Unidos e encorajar as pessoas no fronte doméstico a fazerem a sua parte. Esse trecho sintetiza muito do que eu disse até aqui e tem uma expressão excelente aí, que é o fronte doméstico. Isso faz a gente refletir que a guerra não é lutada só na frente de batalha e que há um esforço de logística enorme nos bastidores. A citação dele também toca na ideia de perpetuar determinadas atitudes, o que deixa a gente preparadinhos para o próximo vídeo, onde a gente vai explorar questões de autoridade, consistência, comportamento e criação de uma espécie de consenso público. Beleza? Bom, gente, para o episódio de hoje era isso e eu vou ficando por aqui. Se você tem outras sugestões de games de qualquer período histórico, basta escrever aqui embaixo nos comentários. Mais uma vez, meu nome é Jorge, eu sou professor de História. Se lembra aí de curtir, compartilhar e deixar seu feedback, beleza? Abraços virtuais e com o devido distanciamento social para todo mundo. Se cuidem aí, lavem as suas mãos, fiquem em casa e racha de estudar, galera. Falou!